vamos lá para mais um estudo bíblico. Que a paz de Cristo, aquela que excede todo o entendimento, guarde o seu coração nessa sexta-feira. Eu sou o Rafael Henrique. Pessoal, não sou padre não, o pessoal me chamando de padre aqui, Jesus. Não sou padre não, viu? Sou apenas um catequista, apenas alguém apaixonado pela palavra de Deus. E é uma alegria enorme estar aqui com você, tá bom? Sou apenas um servo de Deus, meus irmãos. Não sou padre não, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui pra pessoa que eu chamo padre, que eu sou padre. É a Ivone. Tudo bom, Ivone? Um abraço pra você. Sou só um servo de Deus mesmo, tá bom, minha amiga? Deus abençoe, obrigado pela companhia. Então, vamos lá para o nosso estudo. Nossa caminhada, último dia hoje da caminhada pelo livro de Deuteronômio, aqui na nossa querida Rádio Barroso Mix. Foi uma semana tocante, né, que nós tivemos. Hoje vamos acompanhar os momentos finais da vida de Moisés. Uma despedida que vai mexer com seu coração e uma promessa que vai encher sua alma de esperança. Nesta semana, nós caminhamos pelas últimas palavras de Moisés ao povo de Israel. Vimos como ele, né, como um pai amoroso, relembrou toda a história da família, desde a saída do Egito até chegarem às portas da terra prometida. Ontem, falamos sobre o grande mandamento do amor, sobre como nossas escolhas têm consequências, que Deus é amor, mas também a justiça. E agora hoje, vamos acompanhar então a despedida mais emocionante da história. E vamos descobrir como ela aponta diretamente para Jesus Cristo. Levando a palavra de Deus. Levando a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Meus irmãos, estamos agora no capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Moisés, sabendo que seus dias estão contados, faz algo que todo grande líder deveria fazer. Ele prepara o seu sucessor. Então Moisés chamou Josué e disse-lhe diante dos olhos de todo Israel, e disse assim, esforça-te e tem ânimo, porque com este povo tu entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais, e tu os farás herdá-la. Olha que cena tocante! Imagina você ter liderado um povo por 40 anos, ter sido o único canal de comunicação entre Deus e o povo, e agora ter que passar o bastão para outra pessoa. Moisés, meus irmãos, você fica imaginando, ele poderia ter sentido inveja, poderia ter sentido ciúme, poderia ter ficado triste, mas não! Ele abençoa Josué publicamente, dá autoridade a ele diante de todo o povo. E então Moisés faz algo que arrepia toda vez que eu leio. Ele compõe um cântico. Sim, um canto. Suas últimas palavras não são de reclamação, não são de amargura, né, por ele não poder entrar na terra prometida. São um hino de louvor. É um hino lindo à fidelidade de Deus. E ele diz assim, dai ouvidos, ó céus, e eu falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, gotejar como chuva a minha doutrina, destilar como orvalho a minha palavra, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva, porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei a nosso Deus. Olha que linguagem poética,
Moisés, então, ele compara, as suas palavras à chuva que rega a terra, ao orvalho que refresca as plantas. Ele quer que as suas últimas palavras sejam como água para a alma sedenta do povo. E então ele faz uma declaração que resume toda a sua experiência com Deus. Ele diz: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então Moisés diz que ele é a rocha. Moisés está dizendo que Deus é a única base sólida sobre a qual podemos construir nossa vida. Tudo mais pode desmoronar a saúde, o emprego pode acabar, os relacionamentos podem decepcionar. Mas Deus é a única rocha que nunca se abala. E no cântico, Moisés profetiza tanto bênçãos também quanto julgamentos futuros. Ele vê que o povo vai prosperar na terra prometida. Ele já sabe disso, ele sabe que o povo vai prosperar, mas também vai se esquecer de Deus. E ele diz: Mas engordou Jesurum e deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura tu cobristes. Então desamparou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Você sabe o que é Jesurum? É um nome carinhoso, para Israel, que significa o íntegro. Mas Moisés está dizendo, quando o íntegro engordar, quando prosperar demais, ele vai dar coices como um animal gordo e preguiçoso. Olha que conhecimento profundo, da natureza humana. A prosperidade pode ser mais perigosa para a fé do que a adversidade. E Moisés então profetiza que por causa dessa ingratidão, Israel seria espalhado entre as nações. Mas, e aqui está a esperança, Mas Deus não os abandonaria para sempre. E Moisés diz assim, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. E depois do cântico, já no capítulo 33, Moisés faz a sua última função como líder. Ele abençoa cada uma das tribos. São 12, Ele abençoa cada uma das 12 tribos de Israel. É como se fosse assim um pai que no leito de morte estava ali chamando cada filho para dar a bênção final. Para ajudar, ele diz: Ouve, Senhor, a voz de Judá, e faze-o voltar ao seu povo. Suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Aqui está uma profecia, sobre o reino que viria de Judá. E especialmente sobre o Messias. Jesus nasceria dessa tribo. Já para Levi, a tribo sacerdotal, ele diz: Tal doutrina seja para com o teu homem piedoso, e tua aliança para com esse teu santo. Eles ensinarão a teus juízos a Jacó, e a tua lei a Israel. Meteram incenso no teu nariz, e o holocausto sobre o altar. Aqui está uma bênção, então, sobre o ministério sacerdotal. Para José, que incluía as tribos de Efraim e Manassés, ele diz assim, Bendita do Senhor seja a tua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com os mais excelentes frutos do sol,
e com os mais excelentes produtos da lua. Aqui já Moisés faz uma bênção de prosperidade, né, material. E assim por diante, cada tribo aqui, estou vendo aqui, vai recebendo uma palavra diferente, uma palavra específica, profética, cheia de amor paternal. Meus irmãos, chegamos agora no capítulo 34, o momento mais tocante. E está escrito assim: Então subiu Moisés das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra. Olha só, meus irmãos, imagine essa cena comigo, hein? Moisés, com 120 anos, mas ainda estava forte, estava lúcido. Ele sobe sozinho ao monte. E do alto, ele pôde ver toda a terra prometida. Ele estava 40 anos esperando por aquele momento. 40 anos sonhando com essa terra. E agora, ela está lá, linda, verdejante, cheia de promessas. E disse o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. A tua descendência a darei, eu a faço ver com os teus olhos, porém para lá não passarás. Olha que momento de dor e de glória também, né? É um momento de dor e glória ao mesmo tempo. Dor porque Moisés ele vê a promessa, mas não consegue a alcançar, né? E glória porque ele vê que Deus é fiel, que a promessa vai se cumprir mesmo sem ele. E assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme ao dito do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-por. E ninguém soube da sua sepultura até hoje. Está na Bíblia essa frase que eu acabei de ler. Então, meus irmãos, Moisés morreu sozinho. Ele não teve ali um funeral, né? Não teve ali multidões chorando. Ele morreu sozinho com Deus. E o próprio Deus o sepultou. Olha que honra, que dignidade. O homem que dedicou a vida inteira ao serviço de Deus foi sepultado pelas próprias mãos divinas. A Bíblia diz: era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e seus olhos nunca se escureceram, nem a sua força se abateu. Então Moisés morreu no auge ali das suas capacidades físicas e mentais. A Bíblia ainda diz assim, ó: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda a mão poderosa, e em todo o espanto grande que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Olha que bonito. Nunca mais se levantou profeta algum como Moisés. Tá escrito na Bíblia. Então ele foi único, né? Ele foi especial. Ele foi insubstituível. Até que veio Jesus, claro. Porque aqui está o ponto central, meu querido irmão. Tudo em Deuteronômio aponta para Jesus Cristo.
Porque Moisés prometeu: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti. De teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Jesus é o profeta maior que Moisés. Moisés libertou Israel da escravidão física, mas Jesus nos liberta da escravidão espiritual do pecado. Moisés deu a lei, Jesus cumpriu a lei perfeitamente por nós. Moisés guiou o povo por 40 anos no deserto. Já Jesus nos guia por toda a vida até o céu. Moisés morreu e não entrou na terra prometida, mas Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Moisés disse: escolha a vida. Já Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Moisés mandou amar a Deus de todo o coração. Já Jesus mostrou como é esse amor, morrendo na cruz por nós. E sabe que lição mais preciosa eu tiro aqui do livro de Deuteronômio? É que a vida não se mede pelo que conseguimos alcançar, mas pela fidelidade com que servimos a Deus. Veja bem, Moisés não entrou, na terra prometida, mas ele foi considerado o maior profeta da história. Ele poderia ter se revoltado, poderia ter ficado amargo, mas escolheu terminar bem, escolheu abençoar até o último momento. Quantas vezes na nossa vida nós também vemos promessas que parecem não se cumprir, né? Aquele sonho que não realizou, aquele milagre que não veio, aquela cura que estávamos esperando. Mas Moisés nos ensina que nossa obediência não depende do resultado. Nossa fidelidade não pode estar condicionada ao que recebemos em troca. Ah, meus amigos, para terminar, tem uma promessa linda que Moisés deixou e que se cumpriu perfeitamente em Jesus. No capítulo 18 ele diz assim, o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Então Pedro, lá no livro de Atos, vai dizer que essa promessa se cumpriu em Jesus. Jesus é o profeta como Moisés, mas claro, muito maior que Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés nos trouxe a lei, que mostra nosso pecado, mas Jesus nos trouxe a graça, que perdoa nosso pecado. Moisés nos mostrou o caminho, mas Jesus é o próprio caminho. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, o que você leva dessa semana caminhando aqui pelo livro de Deuteronômio? Primeiro, que você é amado por Deus, de uma forma pessoal. Ele não quer apenas a sua obediência, ele quer seu coração. Segundo, que suas escolhas têm consequências. Mas mesmo quando você erra, Deus está sempre pronto a te restaurar, se você se voltar para Ele de coração. E terceiro, que a vida se mede não pelo que conseguimos alcançar, mas pela fidelidade com que servimos ao Senhor. E terminou o livro, meus irmãos. Deuteronômio termina com Moisés morto. Mas a história continua, porque Josué vai liderar o povo para dentro da terra prometida. Tá bom? É o que nós vamos aprender na próxima semana. Então, nesse final de semana, fica aqui o meu desafio: escolha a vida. Em cada decisão que você tomar, lembre-se das palavras de Moisés: escolha a vida. Quando vier a tentação de mentir, escolha a verdade. Quando vier a tentação de guardar rancor, escolha o perdão. Quando vier o desânimo, escolha a esperança. Vamos fazer uma oração para a gente terminar? Senhor Jesus, obrigado pelas palavras de Moisés que ecoam até hoje em nossos corações.
Obrigado, porque Tu és o profeta maior, o libertador perfeito, aquele que nos ama incondicionalmente. Em Teu nome oramos. Amém!